A savana africana é um dos biomas mais fascinantes e impressionantes do planeta. Se estende por grande parte do continente africano, incluindo países como Tanzânia, Quênia, Uganda, Zâmbia, Botsuana, Namíbia e partes da África do Sul. O clima é predominantemente quente e seco, com uma estação chuvosa e uma estação seca. As chuvas geralmente ocorrem durante os meses de verão. A savana é caracterizada por vastos campos de gramíneas com árvores esparsas, como acácias e baobás. As árvores são adaptadas para sobreviver a longos períodos de seca. Muitas plantas têm raízes profundas para acessar água subterrânea e folhas pequenas para reduzir a perda de água. A fauna é composta por grandes predadores. Leões, leopardos, guepardos, hienas e chitas são alguns dos predadores mais icônicos da savana africana. Também estão presentes grandes herbívoros, como elefantes, rinocerontes, zebras, gnus e antílopes. A savana também abriga uma variedade de outros animais, como girafas, hipopótamos, crocodilos e uma vasta diversidade de aves e insetos. Os leões são os únicos felinos que vivem em grupos, chamados de prides. Esses grupos geralmente consistem em algumas leoas, seus filhotes, e um pequeno número de machos adultos. O rugido de um leão pode ser ouvido a até 8 quilômetros de distância. Eles usam seus rugidos para se comunicarem entre si e para marcar território. Dentro de um pride, são as leoas que fazem a maior parte da caça, enquanto os machos protegem o território e o grupo. Leões são conhecidos por serem bastante preguiçosos e podem passar até 20 horas por dia descansando ou dormindo. Os filhotes de leão nascem com manchas na pele que desaparecem à medida que crescem. Essas manchas ajudam na camuflagem. Os machos de um pride geralmente são irmãos ou primos, criando um laço forte dentro do grupo. Os olhos são adaptados para ver bem à noite. Eles têm uma camada reflexiva na parte de trás dos olhos, chamada tapetum lucidum, que amplifica a luz. Os leopardos são extremamente adaptáveis e podem ser encontrados em uma variedade de habitats, incluindo florestas, savanas, montanhas e até áreas urbanas. As manchas dos leopardos, conhecidas como rosetas, ajudam a camuflá-los em seu ambiente. Isso torna mais fácil para eles se aproximarem furtivamente de suas presas. Ao contrário dos leões, os leopardos são solitários e preferem caçar sozinhos. Eles são predadores noturnos e aproveitam a escuridão para surpreender suas presas. São incrivelmente fortes e podem carregar presas que pesam até 3 vezes seu próprio peso. Eles costumam levar suas presas para o alto das árvores para mantê-las seguras de outros predadores. Diferente de muitos outros felinos, os leopardos são excelentes nadadores e escaladores. Eles não hesitam em atravessar rios ou subir em árvores para se esconder ou caçar. Possuem uma dieta bastante variada e podem caçar desde pequenos roedores até grandes antílopes. Sua adaptabilidade alimentar é uma das razões pelas quais eles têm tanto sucesso em uma variedade de habitats. Além dos tradicionais rugidos, leopardos fazem uma variedade de sons, incluindo grunhidos, rosnados e um som característico de tosse chamado cerrado. O som de risada que as hienas malhadas fazem é uma forma de comunicação. Elas usam diferentes vocalizações para expressar diversas emoções e informações, como
alerta sobre a presença de comida ou perigo. As hienas têm mandíbulas extremamente fortes, capazes de triturar ossos. Isso lhes permite acessar o tutano nutritivo que outros predadores não conseguem alcançar. Embora muitas pessoas pensem que as hienas são apenas carniceiras, elas são caçadoras habilidosas. As hienas malhadas, por exemplo, são responsáveis por capturar até 75% de sua comida. As pernas dianteiras das hienas são mais longas que as traseiras, dando-lhes uma caminhada peculiar e um perfil inclinado característico. As hienas são muito inteligentes e demonstram habilidades complexas de resolução de problemas. Elas podem planejar e cooperar durante caçadas e são conhecidas por sua astúcia. Os elefantes são os maiores animais terrestres vivos. Um elefante africano macho adulto pode pesar até 6 toneladas e medir até 4 metros de altura. A tromba de um elefante é uma ferramenta incrivelmente versátil, usada para respirar, cheirar, tocar, agarrar objetos e até mesmo como um instrumento de comunicação. Ele contém cerca de 40 mil músculos. Elefantes são conhecidos por sua memória excepcional. Eles podem lembrar de rotas de migração, fontes de água e até reconhecer outros elefantes e humanos anos após encontrá-los. Eles se comunicam através de uma variedade de sons, incluindo trombetas, rugidos e vibrações de baixa frequência que podem ser detectadas a longas distâncias. Os elefantes são animais altamente sociais que vivem em grupos familiares matriarcais. As fêmeas permanecem com suas famílias de origem ao longo da vida, enquanto os machos tendem a sair do grupo ao atingirem a maturidade. Elefantes demonstram uma ampla gama de emoções, como alegria, tristeza e luto. Eles são conhecidos por realizar rituais de luto quando um membro do grupo morre. Elefantes podem beber até 200 litros de água por dia. Sua tromba pode conter até 10 litros de água de uma só vez. A pele dos elefantes é grossa e pode ter até 2,5 centímetros de espessura. Eles frequentemente se cobrem de lama e poeira para se proteger do sol e dos insetos. Existem 5 espécies de rinocerontes: o rinoceronte branco e o rinoceronte negro na África, e o rinoceronte de Java, o rinoceronte de Sumatra e o rinoceronte indiano na Ásia. Os chifres dos rinocerontes são feitos de queratina, a mesma substância que compõe nossas unhas e cabelos. Ao contrário dos chifres de outros animais, os chifres dos rinocerontes não têm núcleo ósseo. O rinoceronte branco é o maior entre as espécies, podendo pesar até 2.300 quilos. Eles são os maiores mamíferos terrestres depois dos elefantes. A pele dos rinocerontes pode ter até 5 centímetros de espessura, mas ainda assim é sensível a queimaduras solares e picadas de insetos. Eles frequentemente se cobrem de lama para proteger a pele. Os rinocerontes têm visão limitada, mas compensam com olfato e audição extremamente apurados. Rinocerontes são herbívoros e suas dietas variam dependendo da espécie. O rinoceronte branco, por exemplo, é um pastador que se alimenta principalmente de grama, enquanto o rinoceronte negro prefere arbustos e pequenas árvores. As fêmeas de rinocerontes são extremamente protetoras de seus filhotes e cuidam deles por vários anos até que se tornem independentes. Infelizmente, todas as espécies de rinocerontes estão ameaçadas de extinção devido à caça furtiva e perda de habitat. Seus chifres são particularmente visados por caçadores. Apesar de sua aparência robusta, rinocerontes podem correr a velocidades surpreendentes, alcançando até 50 km por hora em curtas distâncias. Rinocerontes utilizam uma variedade de sons para se comunicar, como grunhidos, bufadas e até vocalizações ultrassônicas que os humanos... Cada zebra tem um padrão de listras único,
assim como as impressões digitais dos humanos. Isso ajuda as zebras a se reconhecerem entre si. As listras das zebras podem confundir predadores, dificultando que os leões e outros animais de caça isolem um único animal em um grupo em movimento. Elas também ajudam a regular a temperatura corporal, criando correntes de ar. Existem três espécies principais de zebras: a zebra da planície, a zebra da montanha e a zebra de grive. Cada uma tem características distintas e habitats preferidos. Vivem em grupos sociais chamados de haréns ou manadas. Esses grupos são formados por um macho dominante, várias fêmeas e seus filhotes. Zebras se alimentam principalmente de grama, mas também podem comer folhas, cascas e brotos de árvores. Zebras são muito vocais e usam uma variedade de sons para se comunicarem, incluindo latidos, relinchos e grunhidos. São excelentes corredoras e podem atingir velocidades de até 65 quilômetros por hora para escapar de predadores. Têm um período de gestação de cerca de 12 a 14 meses e geralmente dão à luz a um único filhote por vez. Quando ameaçadas, as zebras se unem em grupos apertados e enfrentam os predadores com chutes poderosos. As girafas são os animais terrestres mais altos do mundo. Um macho adulto pode atingir até 6 metros de altura. Possuem línguas que podem chegar a 45 centímetros. Elas usam suas longas línguas para pegar folhas das árvores. Cada girafa tem um padrão de manchas único, assim como as impressões digitais dos humanos. Para bombear sangue até o cérebro, o coração de uma girafa tem que ser extremamente forte. Ele pode pesar até 11 quilos e gerar uma pressão sanguínea 2 vezes maior que a de um ser humano. Dormem muito pouco, cerca de 10 minutos a 2 horas por dia, geralmente em pequenos cochilos de poucos minutos. Apesar de seu tamanho, as girafas podem correr a uma velocidade de até 60 quilômetros por hora por curtas distâncias. A savana é um ecossistema dinâmico, onde a vida e a morte são parte do ciclo natural. Incêndios sazonais ajudam a manter o equilíbrio, promovendo o crescimento de novas plantas. As interações entre predadores e presas são cruciais para manter o equilíbrio do ecossistema. As estratégias de caça e defesa são fascinantes e variadas. Diversas tribos indígenas vivem na savana africana, como os Masai, Samburu e Hadza. Eles têm uma rica cultura e tradições que foram moldadas pelo ambiente ao seu redor. Muitas dessas tribos praticam a agricultura sustentável e têm conhecimentos tradicionais sobre a conservação da vida selvagem. Existem várias áreas protegidas na savana africana, como o Parque Nacional Serengeti, Parque Nacional Kruger e Parque Nacional Masai Mara. Essas áreas são cruciais para a conservação da vida selvagem. A caça furtiva, a destruição do habitat e o impacto das mudanças climáticas são alguns dos principais desafios enfrentados na conservação da savana africana.